Oi, gente, tudo bom com vocês? Se vocês estão bem, que ótimo, isso é maravilhoso. A gente tem que estar muito bem, ainda mais nessa época de pandemia. Mas se vocês também não estão bem, tudo bem também, não tem problema. É a vida, temos altos e baixos e é para isso que serve. E vamos hoje tratar um vídeo muito legal, que é bem interessante, foi bem assustador para mim e para minha família, por conta que eu também achei nesse caso que eu poderia morrer a qualquer momento. É muito semelhante ao vídeo da minha arritmia sinusal, só que não é sobre o coração, tá? É uma outra coisa que eu tive e eu achei que eu ia morrer a qualquer momento. Fique no vídeo que você vai ver. Foi muito assustador pra mim. Você pode deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal? O dia em que eu achei que estava prestes a ter uma hemorragia interna. Pois é, eu quando eu era criança, eu sempre achei, sempre tive essa imagem na minha cabeça de que quando eu fosse ter meu primeiro filho, eu iria ter uma hemorragia interna durante o parto e eu ia morrer. Sempre tive esse pensamento, sempre tive essa imagem, realmente uma visão na minha cabeça, vamos dizer, de que iria acontecer isso comigo. Eu não tive filho ainda, nem penso em ter atualmente, mas eu sempre fico com medo, refletindo no dia que eu for ter um filho, se eu realmente vou querer parto normal por conta dessa imagem que eu tenho na minha cabeça. Porque não sei se é coisa da minha cabeça mesmo, mas desde pequena eu sempre tive essa imagem. Sempre, eu falei pra minha mãe, chegou algumas vezes que eu falei pra minha mãe quando eu era pequena, criança, né? E ela falava pra eu orar pra Deus, pra eu tirar isso da cabeça, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, sempre. Não sei por que motivo. Mas hoje o assunto não é criança, não é gravidez, não é relacionado a isso, mas é relacionado ao útero da mulher. Sim, eu tive um certo problema. Não fiquei estéril nem nada. Eu continuo fértil como grande parte das mulheres. Mas eu tive um sério problema em que eu achei que eu iria ter uma hemorragia interna, mas foi por um exagero do médico. Vou explicar pra vocês. Eu acredito que o grupo masculino não vai saber muito bem sobre isso. Vai ter alguns caras que vão saber sobre o assunto, mas são poucos. Quem vai saber mais sobre isso são as mulheres. Por quê? Homem não tem útero. Óbvio. Eu precisei trocar de cenário porque meu pai chegou do serviço. Vou até falar um pouco mais baixo, porque pra ele ter a privacidade dele, né, de poder assistir TV e tudo mais. Então, pra não atrapalhar ele, eu acabei decidindo vir pra cá. E bem-vindos ao meu quarto. Um tanto bagunçado, mas é o meu quarto, né? Não tem muito o que fazer. E desculpa a iluminação, eu não tenho refletor, não tenho nada que possa dar uma iluminação boa no meu rosto, nem nada. Você vai ver que vai ter sombra aqui no rosto e tudo mais. Mas desconsiderem isso, por favor. Bom, enfim, voltando ao assunto, eu tive cisto. E cisto é natural ocorrer em qualquer mulher durante o período menstrual ou quando dá alguma irregularidade no hormônio da mulher, cria o cisto no ovário. Só que normalmente eles saem depois que você menstrua, eles saem na menstruação. O cisto ele é um tecido epilineal, é tipo um tecido que eu acho que fala esse nome, eu acho que é esse nome que fala. Epilineal, acredito eu que seja esse nome. Se eu tiver errada, depois eu escrevo aqui pra vocês o nome correto, tá? É um tecido que não tem veia, não tem corrente sanguínea nela. Porém, ela é composta ou de carne da gente mesmo, tipo, é um tipo de tumor que tem carne, gordura, que seja algum tecido consistente dentro dele, né? Algum composto consistente dentro dele. Ou ele pode ser formado por sangue. Que normalmente, eu acredito, eu não consegui correr muito atrás disso pra entender, mas que eu me lembre da última vez que o médico falou pra mim, esse sangue ele é da própria menstruação, ele acaba entrando nesse tumor e aí cria uma bolsa de sangue. E existe tipos de cisto. Eu tive o cisto que o médico constatou como hemorrágico. E foi aí que começou meu desespero. Por quê? Eu sentia muita cólica mesmo. Eu não tomava anticoncepcional, eu tinha meus 14 anos de idade. E aí eu comecei a ter muita cólica. E eu nunca fui de ter cólica, nunca. E por mais que eu não tomasse remédio pra regular os meus hormônios nem nada, eu não tinha cólica. Eu sempre fui uma pessoa que só tem cólica quando tá muito frio, eu ando descalça mesmo, que aí ataca a cólica. Mas fora isso, não. E eu comecei a reclamar de muita cólica pro meu pai, eu achava até que era dor de barriga, mas dá pra perceber a diferença quando é cólica menstrual e quando não é, né? E aí ele decidiu me levar no médico. E o médico falou, ela tá com cisto, mas é normal, esses cistos aí, eles aparecem mesmo na mulher, e aí quando menstrua, porque normalmente eles aparecem ou durante o período menstrual e vão embora na mesma hora,
ou eles aparecem antes de você começar a menstruar e quando desce pra você ele já sai. E no meu caso eu não tava menstruada, e aí ele falou que iria sair depois. Ele falou, daqui uns dias some, esses cistos são normais. E aí continuei com a dor, ele só me deu remédio pra dor, e nada de resolver isso. E aí chegou um dia que eu comecei a ter muita dor ao ponto de chorar. Eu suava frio, chorava. E eu fui pro médico de novo. E ele pediu... esqueci o nome, como que é... ele pediu um ultrassom. Pra saber, aquele ultrassom pélvico, sabe? Aí tem um intravenoso e o outro lá que eu não sei qual que é o nome. Só que o médico falou, se a gente não conseguir verificar o que tá acontecendo com você, o que é esse cisto, porque eles precisam saber de que natureza é o cisto... se não conseguir ver no ultrassom pela barriga mesmo, passando por cima da barriga, da parte da pelvis, né? Teria que fazer intravenoso e tudo mais. Meu pai teria que assinar um termo e lá. E aí, eu falei, tá bom, né? Só que eu não queria. E aí eu fiz esse exame aí, que era o ultrassom. E constou que eu tava com um cisto. Só que esse cisto não era um cisto comum. Ele tava crescendo, ele tava se desenvolvendo dentro de mim. Só que não era câncer, era apenas um cisto que estava crescendo, só que era perigoso ele crescer demais e se tornar uma hemorragia, porque o cisto que estava desenvolvendo em mim era o cisto hemorrágico, aqueles cistos que tem bolsas de sangue dentro, que é conectado a alguma veinha do seu útero e ele vai enchendo com essa veia. Foi o que eu entendi na época, né, que o médico explicou. E eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E ele falava, nossa, se seu cisto crescer muito e estourar do nada, você vai ter uma hemorragia interna, e pra estancar esse sangramento é muito difícil por conta de ser uma coisa muito delicada e lá. Aí ele falou pra eu tomar cuidado, pra eu ir tomar remédio e tal, só que precisava fazer alguns exames a mais pra ter certeza de que o cisto era hemorrágico, não era apenas um cisto comum. E aí eu decidi passar em outro médico, num clínico geral com a minha avó, porque eles falaram assim, a gente não pode tirar a base apenas com um médico. É sempre importante a gente estar passando com vários médicos pra um deles dar uma constatação boa pra gente. Muitas vezes um deles se engana e o outro consegue achar o que realmente é, né? Até onde eu sei, a cirurgia que eles queriam fazer era muito cara e não ia dar pra pagar nem nada. Tipo, teria que tentar pelo SUS, mas o SUS é uma fila de espera que só na misericórdia. E aí, quando ele falou que era hemorrágico, nossa, minha família toda pensou que a gente ia morrer, que tava prestes a chegar ao meu fim, que eu não ia sobreviver muito tempo. Nossa, todo mundo ficou desesperado. E eu, principalmente, nem saber que poderia estourar um cisto em mim a qualquer momento e eu ia ter uma hemorragia interna. Eu só sei que as dores pioraram muito. Nossa, era uma dor muito forte. Não era constante, mas na hora que vinha, era todo dia, mas na hora que vinha, catava de jeito. Sabe aquela dor que parece que alguém tá pegando seu útero e apertando mesmo? Nossa, era uma dor muito forte. E aí, enfim, eu peguei, fui nesse clínico geral, ele viu o ultrassom também, porque a gente passou por alguns médicos pra mostrar o ultrassom, pra eles darem opiniões deles, né? E aí, eu sei lá o que esse médico deduziu, ou o que ele viu no ultrassom, que ele disse que era um cisto que estava enorme e que estava prestes a estourar. E ele falou que o meu cisto estava do tamanho de uma laranja. Ele falou assim, nossa, tem que correr com ela pro hospital, tem que fazer uma cirurgia, leva ela, nem que seja num particular, e faz uma cirurgia, porque o tamanho desse cisto não vai sair com remédio, tá do tamanho de uma laranja. E não sei nem como ela não desmaia, não sei o que lá. E aí, pronto. Nossa, foi o pico pra minha família e o pico pra mim. Eu queria desmaiar, comecei a passar mal. E ele falando que eu não podia passar nervoso, não podia fazer força, porque qualquer um desses picos de emoção poderia estourar o meu cisto. E que se estourasse eu ia ter uma hemorragia interna. E pelo tamanho que ele tava, era difícil de salvar a pessoa. E ele começou a me desesperar. E aí, isso porque ele era um clínico geral. Tudo bem, ele não era especializado na área, né, de ginecologista, mas ele tinha um conhecimento. E aí, na hora que ele falou que tava do tamanho de uma laranja, que tava prestes a estourar, que eu poderia morrer a qualquer instante, nossa, minha família me levou pra São Paulo, me levou no Hospital da Mulher, que é o AMA, né, Hospital da Mulher, me levou em tantos outros lugares e não tinha vaga, tinha uma fila de espera de meses, e minha tia não queria esperar, porque ela falou assim, você pode estourar esse negócio a qualquer momento. E a gente não tinha dinheiro pra pagar essa cirurgia. E eu não sei quanto que era. Só sei que era cara a cirurgia. E aí eu fiquei com muito medo, fiquei muito assustada. E aí isso se repercutiu tanto da minha tia correr atrás, de todo mundo tá correndo atrás de médico pra mim, que até que a gente conseguiu ir no Hospital da Mulher, ser atendida. E eu não gostei do atendimento do médico, sinceramente. Ele foi muito grosso, muito, tipo, dane-se você, sabe? Ele não olha na sua cara, ele não pergunta nada. Ele pegou só o ultrassom, olhou e falou assim, isso daqui não é do tamanho de uma laranja, não.
Falou assim, o cisto dela tá do tamanho de uma ervilha, ela não vai morrer. E, tipo, já era, entendeu? Ele foi bem grosso, bem, tipo... Não foi muito sensível, ele não foi um cara muito... não teve muita empatia. Tudo bem, eu sei que é meio cansativo você tá trabalhando ali o dia todo, atendendo e tal, com um monte de gente na fila. Mas, sei lá, eu acho que se você tá atendendo pessoas, seres humanos, seres viventes, qualquer um, é a nossa vez de ser atendido. Então a gente quer ser atendido tão bem quanto a primeira pessoa que foi atendida no dia, né? Mas enfim, eu só sei que ele pegou, olhou pro ultrassom e falou assim, não, fica tranquila, esse daí não tá grande não, e nem se for estourar não vai dar hemorragia interna. Vai sangrar, mas não vai chegar a se tornar uma hemorragia. Aí minha avó falou assim, como não? O médico falou que é o tamanho de uma laranja. Aí ele falou, não é o tamanho de uma laranja, é o tamanho de uma ervilha. O cisto dela tá minúsculo, tá pequeno demais, isso daí com remédio sai. E aí, nossa, minha família toda ficou revoltada com o médico, queria voltar lá, queria processar, queria fazer um monte de coisa. Mas a gente optou só por tomar o meu remédio e eu tive um alívio muito grande com isso. Mas que me deu muito medo, muito medo de saber que eu poderia ter morrido a qualquer momento, sei lá. A sensação de você saber se você vai acordar no dia seguinte ou se você vai estar falando com a pessoa e vai morrer na hora é uma sensação muito ruim, muito desesperadora. E eu só sei que eu simplesmente acabei tomando um remédio, que foi daí em diante que eu comecei a tomar um anticoncepcional. Eu comecei a tomar o Gracial, o anticoncepcional Gracial, o nome dele, estranho, né? E ele é justamente pra cisto, não só pra cisto, ele evita a gravidez, só que ele é muito forte. E ele começou a me dar efeito colateral, comecei a ter gastrite, comecei a inchar, minha menstruação começou a dar cólica demais, eu não sei se é por causa do cisto que tava saindo. Só sei que não foi muito legal, acabei trocando de remédio. Lembrando que eu consultei o médico antes de trocar o remédio. Nunca troquem de remédio algum sem ter certeza de que o seu cisto, o seu tratamento foi finalizado, tá bom? E aí hoje em dia eu tomo o ciclo 21, né, que é o padrão. Mas enfim, eu só sei que me deu muito medo, muito medo. Eu não me imagino passar por isso de novo, por um susto desse. De você imaginar que você vai morrer você vai ter hemorragia interna a qualquer instante, né? É uma sensação não tão boa. Eu tô falando um pouco baixo porque meu pai tá na sala e eu não quero atrapalhar ele. Mas, enfim. Desculpem o vídeo ter sido um pouco sem gritaria, sem de espontânea e tal, por causa que nem tem como. Uma, porque meu celular todo tá na cama. Se eu me balançar demais, ele cai. Então, não tem como eu me mover muito. Não tenho um escritório, não tenho nada que eu possa me apoiar. E esse é o melhor ângulo pra ter uma iluminação boa pra vocês. Então, eu tô analisando, tô tentando estudar as melhores maneiras de trazer coisas legais pra vocês no canal. Porque eu vejo que alguns vídeos bombam pra vocês. Tipo, chega a ter 200 visualizações, coisas que eu nem tenho em questão de inscritos. Mas eu vejo que outros só tem 23 visualizações, tem bem pouco. Então eu tô tentando dar uma estudada pra ver o que é melhor pra vocês, o que vocês realmente estão gostando. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, qualquer coisa, se vocês tiverem um cisto e o médico falar que é hemorrágico, não se desesperem como me desesperei, porque realmente eu poderia ter passado mal de verdade por conta disso. E sempre busca a opinião de outros médicos. Se você tá vendo que é uma coisa um pouco mais séria, vai atrás de outros médicos, vai estudar, vai ver o que pode ser aquilo realmente, se é um erro médico, se ele não soube analisar muito bem. Porque às vezes por conta de um erro, de uma palavra, de uma expressão errada, você se desespera e você acaba fazendo besteira ou até fazendo procedimentos desnecessários, tá? Bom, o vídeo é esse. Obrigada por assistirem. Prazer, meu nome é Tchau.